A todos os nossos irmãos desta noite, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor, novamente externar nossa alegria, estarmos participando de mais um culto, ensinamento da Palavra de Deus, e também o culto denominado culto da unção, da bênção. E sempre é uma alegria poder compartilhar com os irmãos a Palavra de Deus, e sabendo que muitos estão cultuando a Jesus neste momento. E eu louvo a Deus pela sua vida, da sua família, e quero compartilhar com nossos amados irmãos trecho da palavra do Senhor nosso Deus, meditar com você por alguns minutos e extrairmos algumas lições do texto em apreço que está em 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, os 4 primeiros versículos do capítulo 20, nós estaremos lendo e meditando com você, sempre orientando nossos irmãos, para que você fique atento ao ouvir a palavra de Deus e tirar algum proveito benéfico dela para a sua vida. Leiamos então o texto sagrado. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Meus amados irmãos, ouvintes, simpatizantes da nossa fé, e aqueles que religiosamente nos acompanham desde o início desta programação, e que por certo estão no aguardo de uma palavra que venha confortar o seu coração, a sua alma. Pois bem, nós temos através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, dentro desse texto, com certeza pedindo a ajuda do Senhor, para da melhor forma contextualizarmos e extrairmos dela lições que venham nos ajudar a tomarmos direções, a agirmos corretamente, e que isso venha convergir para vitórias dentro do nosso lar, vitória no âmbito pessoal, no âmbito espiritual. Então esse é o nosso propósito nesta noite. Então veja bem que é milenar essa questão de sufoco, de perseguição, de lutas, de guerras, de pelejas. Há muito tempo se vê notícias de guerras, nações contra nações, e os prejuízos aparecendo, mas em toda a história alguém recorreu a Deus. Alguém desprezou os mecanismos humanos, priorizando o poder,
o conselho e a ajuda de Deus. Reconhece-se que a força humana, a confiança no material, em determinados momentos não são o suficiente, nem eficazes para trazer soluções para determinados problemas que estamos enfrentando, principalmente quando se trata de problemas internos, problemas espirituais, problemas familiares e outros problemas que vêm surgindo a cada dia. Pois bem, houve um tempo em que no reinado de Josafá, este homem passou por alguns atritos. Os primeiros versículos do capítulo 20 é a prova de que nações estavam com interesse de destruir Judá, de dar cabo do povo, destruir Jerusalém. Mas no governo estava Josafá. Josafá era uma espécie de rei que, embora tendo alguns deslizes, mas no fim ele sempre colocou em prática o que de fato era e que surtiria efeito. Então a prova de que há ainda solução, de que Deus ainda ouve, de que Deus ainda concede-lhe forças e habilidades, é extraindo desse texto que eu quero com você nesta noite dizer que se nós tomarmos a medida certa, o rumo certo, as decisões certas e usarmos os elementos, as armas certas, teremos vitória, assim como Deus deu a Josafá. Também você, nesta noite, que quem sabe está enfrentando um dos piores momentos da tua vida, pois saiba que o Deus eterno está à parte, está atento, tem consciência, vê e sente esta situação deplorável em que você está vivendo, e com desejo de amenizar tudo isso, transformando em bênção para a tua vida e para a tua família. Então veja bem que a notícia que não era somente uma nação que estava com interesse de destruir Judá, não, além dos amonitas, também tinha os moabitas, e parte da Síria também estavam interessadas na destruição de Judá, até porque a história desse povo, por muito tempo, já impregnada nas demais nações, sabiam do potencial deste povo, sabiam que eles veneravam um Deus invisível, um Deus que não estava retratado em monumentos, em pedras e outras coisas semelhantes. Então a fama desse Deus espalhou-se pelas demais nações. Por isso dificilmente uma só nação procurava enfrentar Judá ou Israel, sempre em aliança com outras nações, por saber que esse povo era forte. Não sabiam qual era o segredo, só sabiam que alguma coisa auxiliava, ajudavam eles e eles obtinham vitórias. Muitas delas, surpreendente que muitas nações ficaram sem saber o motivo pela qual foram derrotados, porque não viam povo como Israel com um armamento bélico potente e outras habilidades por conta dos soldados, mas quando eles entravam nas batalhas, eles voltavam vitoriosos. Todas essas vezes em que aconteceu assim com o povo, foi quando, a semelhança de Josafá, o povo tomou a atitude de buscar a Deus, e Deus agia em favor deles, dando-lhes vitória. Então escute nesta noite. Talvez você utilizou várias armas e ainda, quem sabe, continua procurando alguma coisa que lhe dê sustentação, apoio, para amenizar esses problemas. Mas o conselho nesta noite para você, meu querido, faça como fez
Josafá. Quando Josafá ficou sabendo, o versículo de número 3 é a atitude do rei em relação àquilo que lhe veio como notícia. Ele fez avaliações, percebeu que essas nações inimigas de fato eram poderosas, sabia que o exército dele não teria condições. Então o que ele fez? Versículo de número 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Primeiro ponto que eu quero orientar você nesta noite, quando estiver, ou se já não está enfrentando situações que está tirando a tua paz, que está mexendo com o teu psicológico, que está desestruturando você. O segredo é, em primeiro ponto, buscar a Deus, buscar a Ele. Foi a primeira atitude de Josafá. Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. E a promessa de Deus garante para quem busca. Quem busca, encontra. Ele fez isso. Quem sabe não é este o propósito que Jesus deseja que seja iniciado com você. Sabemos dos problemas, sabemos dos acontecimentos, e às vezes participamos para amigos, para pessoas, contamos o grau da situação em que estamos vivendo, mas isso não vai solucionar os problemas. O primeiro ponto é buscar a Deus. Ele buscou, e do versículo de número 6 em diante, está Josafá fazendo uma oração a Deus, com sentimento de responsabilidades, porque ele era responsável pela nação de Judá. Estava nele, nos seus ombros, a responsabilidade de manter a nação em paz, de dar assistência para ela. Assim como, quem sabe, você, meu querido, que é sacerdote do lar, tem compromisso com a família, mas nesses últimos tempos alguma coisa está desajustando, está dando errado, e você está se desesperando. Deixa eu te dar um conselho nesta noite: busca o Senhor, busque a Ele. Primeiro sabendo e tendo consciência do grau da situação, porque Josafá estava ciente do problema. Então o resultado foi ele temer. Esse temer aqui, de fato, ele viu a situação e sentiu medo. Medo porque ele sabia que, humanamente falando, não teria como o povo sobressair e obter vitória. Mas depois desta oração, Deus usa o profeta. Versículo 15, ele usa o profeta Jaziel, e ele diz assim: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: quando você procura, quando você desenvolve o temor, e quando você passa a buscar a Deus, a causa não é mais tua, meu querido, a causa é dele, ele toma ela. Foi isso que ele quis dizer para Josafá e para Judá. Já que o povo buscou a Deus, já que o povo voltou-se para Deus, e Josafá, como representante da nação, também buscou a Deus, abriu o coração, se humilhou, e Deus deu a resposta, dizendo que agora a peleja não era mais dele, não era mais de Josafá, não era mais do povo, mas o próprio Deus pegou esta peleja. O versículo 16 diz, Jaziel continuando: amanhã
descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estais em pé, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Você percebe aqui? Você percebe que quando se busca a Deus, a resposta nunca é e jamais será decepcionante. Quando se busca a Deus e quando se toma de segundo ponto atitude, como Josafá aconselhou o povo no versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É este o resultado de quando nós colocamos em Deus a nossa confiança. O resultado, meu querido, não é de lamento, não é de tristeza, não é de decepção, como quem sabe em toda essa história que você está vivendo, você ainda não encontrou momentos para extrair a alegria da tua alma, somente lamentações, somente choro, somente desespero. Mas quando você procurar o caminho certo, você vai fazer como fizeram no versículo 21, foi louvores, foi cânticos de alegria. Mas houve um momento em que Josafá também aconselha o povo não somente a buscar a Deus, mas também a crer nele. Versículo 20: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. Escute, ainda existe nesta geração homens de Deus. Ainda existe nesta geração, permeada pelo descrédito, pelo desamor. Ainda há nesta geração, meu querido, homens comprometidos com a palavra de Deus, aonde falam a verdade, aonde pregam ainda a verdadeira doutrina, que ainda ensina o caminho verdadeiro nesta geração empestada de falsos profetas, de mercenários. Ainda há homens que Deus se utiliza como instrumento para falar o teu coração, para te aconselhar, para te dar ideias que podem levar você a obter vitória. Pois o segredo é esse: confiar no Senhor, buscar a Ele, crer nele, crer que Ele é galardoador, que Ele é ajudador, crer que Ele pode dar cabo nesta situação que pode estar interferindo na tua comunhão com Ele, no teu relacionamento harmonioso, na família. Ele pode, nesta noite, se você assim crê, como disse Josafá, aconselhando o povo. Jesus muitas vezes usou este verbo crer para extrair de pessoas sentimentos que viessem atribuir a eles como resultado a bênção da cura, das enfermidades, dos problemas.
até ressuscitando morto, que era desespero da família. E ele, para acalmar o coração de um dos irmãos, disse: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tudo parte do princípio crer. Se você crê, meu amado, meu querido amigo, você pode sim obter vitória nesta situação que você está vivendo, nesses momentos terríveis de medo, de angústia, nesse período aonde mais se ouve coisas que abalam o emocional, de pessoas que já estão aderindo o medo descontrolado, a ponto de não sair de casa para nada, de não atender telefone, de não querer pessoas nem por aproximação. Isto tudo está gerando um desconforto, e com certeza há uma ação maligna por trás disto, porque desequilibra o ser humano, e esse desequilíbrio leva alguém a agir, pensar, fazer coisas desequilibradas. Mas não esqueça, nesta noite tem uma receita dentro desse texto: buscar a Deus, crer que Ele existe, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Você quer ter segurança, embora nada contribuindo exteriormente para que isso ocorra, mas se você crê no Senhor, diz a palavra dele que estaremos seguros. E Davi disse isso no Salmo de número 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu conselho nesta noite: descansa no Senhor, confia nele, crê que Ele é maior do que qualquer problema, creia que Ele é maior do que qualquer circunstância, creia que Ele é maior do que qualquer tipo de problema que venha surgir, creia que Ele tem poder para destruir o mal, destruir essa situação que compromete a tua estabilidade familiar, tua estabilidade física, pois Ele é poderoso para agir assim. E em seguida, você estará fazendo como fez o povo, no versículo de número 21. O conselho de Josafá para o povo foi que reunissem cantores e cantassem louvores à majestade divina, expressando na voz, dizendo: louvai ao Senhor